No vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer memoriais no processo penal. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, principalmente atuando na área de consultoria para advogados criminalistas e presidente do Instituto Direito Penal Brasileiro, onde nós temos o curso de prática na advocacia criminal. Bem, vamos lá. Memoriais ou alegações finais por memoriais. Primeira coisa é que não necessariamente você vai apresentar essa peça que eu vou mostrar aqui para você. Eu vou colocar na tela para você perceber cada detalhe que é necessário na peça de memoriais. Mas por que não necessariamente você vai apresentá-lo? Porque pode ser que você faça as suas alegações finais de forma oral na audiência. Quem vai determinar isso, na verdade, não é o advogado. A depender da complexidade do caso, o juiz ele pode entender por dar o prazo para apresentação de memoriais, ou seja, daquela defesa que deve ser feita por escrito. Caso contrário, você fará as suas alegações finais de forma oral na audiência de instrução criminal, que inclusive nós temos vídeo aqui no canal sobre audiência de instrução criminal. E na peça de memoriais, você na verdade vai alegar todas as teses de defesa. É o momento em que o advogado mais se manifesta no processo penal. Ao contrário de uma peça de resposta à acusação, em que o advogado ele vai objetivar basicamente o julgamento antecipado da lide no processo penal, então basicamente ele traz teses que levam à absolvição sumária, em alegações finais por memoriais não. Em alegações finais por memoriais, ele fala desde teses que levam à absolvição até teses para o regime menos rigoroso, para a dosimetria da pena, para uma pena mais suave, para uma pena que não seja restritiva de liberdade, portanto, para uma substituição ou para uma suspensão. Pode ser alegado sursi, por exemplo, na peça de memoriais. Então, ela costuma ser uma peça muito ampla. Eu vou colocar agora aqui na tela para você uma das peças que nós usamos como modelo no nosso curso de prática na advocacia criminal do IDPB, porque os alunos têm acesso a um kit de peças com aproximadamente 130 modelos, muitos desses modelos já com doutrina ou jurisprudência, como é o caso dessas alegações finais aqui em violência doméstica, como é o caso de algumas peças de liberdade, queixa-crime. Então, vamos lá. Você vai ver que aqui está com técnicas de visual law, eu acho isso altamente recomendável. Não é por modernismo, não é por modismo, nada disso. É porque realmente a leitura fica facilitada, fica diferenciada. Se você comparar uma peça dessa com uma peça toda por escrito, digitada, sem nenhum detalhe, a leitura dessa peça aqui ela é muito mais suave, então eu recomendo altamente que você faça isso. Bom, então em alegações finais por memoriais, como aqui foi um caso de violência doméstica, a gente está endereçando para o juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas poderia ser para uma vara criminal, por exemplo. Então, claro que você vai observar onde que aquele processo está tramitando, afinal de contas, você já está ali na fase final. Você vai colocar o número do processo, logicamente, o cabeçalho, e aí você pode já colocar que a pessoa está qualificada nos autos, não tem necessidade de você fazer o cabeçalho colocando tudo, aí a gente colocou porque é um modelo, mas você pode dizer que ele já está qualificado nos autos. Você vai apresentar, se você já é aluno do curso, a gente tem inclusive uma listinha de verbos, qual verbo que você utiliza em cada uma das peças, então aqui você pode utilizar o apresentar. Alegações finais por memoriais vai trazer a base legal disso, então com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e você começa a tua exposição. Então primeiro vem os fatos, mas entenda o seguinte, você já tem todo o processo nesse momento. Portanto, você não vai ali na fase, seja de maneira oral, seja por escrito, você não vai ficar se atendo aos fatos. Você vai dar mais importância ao quê? A parte do direito, ou seja, preliminares, se houver, e mérito, que você vai alegar aí na sua peça de memoriais. Então, a parte dos fatos, geralmente, ela é bem resumida, você vai se ater a alguns pontos nodais do processo criminal e você vai, se tiver preliminar, alegar as preliminares. Então, olha, se você tiver nulidades, esse é o momento de você alegar. Se você tiver alguns vícios processuais, então vamos imaginar que não houve a suspensão condicional do processo, por exemplo, não houve algum benefício processual, não houve o ANPP quando deveria ter existido, aqui não seria o caso, porque não cabe a ANPP em caso de violência doméstica contra a mulher, isso está muito claro lá no artigo 28A, mas eu estou te dando aqui alguns exemplos genéricos. Então, havendo preliminar, ela vem antes da parte relacionada ao mérito. Aqui nessa peça, como não havia preliminar, nós entramos direto na parte do mérito. Então, tudo que está alegado aí é dentro da parte
meritória, ou seja, aquela parte que diz respeito ao direito penal. Muita gente tem dificuldade de diferenciar as preliminares do mérito. Preliminares são questões mais de caráter processual, enquanto a parte do mérito são questões mais de direito material, de direito penal em si. Perceba que é interessante, até por uma questão mesmo de compreensão, de entendimento, de uma ordem, você trazer uma ordem lógica na sua peça. Então, se você vai alegar, por exemplo, excludente de tipicidade, excludente de ilicitude, você começa por onde? Pelo excludente de tipicidade. Afinal de contas, qual é a ordem para você considerar o crime em si? Fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Então, você logicamente vai trazer primeiro a alegação de atipicidade. Se você vai, na sua peça de memoriais no processo penal, falar de alguma causa extintiva da punibilidade, primeiro você fala das excludentes do crime, depois você fala de extinção da punibilidade. Se você vai falar de dosimetria da pena, é lógico que você tem que falar, né, em sede de memoriais. Então, você primeiro vai falar da excludente do crime, depois você vai falar de extinção da punibilidade, depois você vai falar de pena. Então, existe uma ordem lógica a ser seguida. Vou colocar novamente aqui a nossa peça na tela. Então, olha, eu comecei aí pela aplicação do princípio da insignificância. Por quê? Porque o princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade. Ela está logo em primeiro lugar. Se eu tenho alguma tese que torna o fato atípico, ainda que materialmente atípico, como nesse caso, eu trabalho essa tese em primeiro lugar. Perceba que logo depois vem a ausência do elemento subjetivo. Por quê? Porque a ausência de elemento subjetivo está dentro ainda da esfera da tipicidade. Então, eu tratei de maneira próxima. Eu estou ainda falando de tipicidade. Vou trazer todos os argumentos, aqui eu não vou fazer leitura, mas se você já é aluno do curso, esse modelinho tá lá dentro do kit de peças, tá? E tem a aula também de elaboração da peça. Logo depois, olha, legítima defesa. Então, é uma excludente de ilicitude. Em primeiro lugar, eu trouxe aspectos relacionados à tipicidade. Falei sobre o princípio da insignificância, falei sobre elemento subjetivo, para em um segundo momento eu falar sobre excludente de ilicitude. Afinal, dentro de uma ordem lógica, o crime é um fato o quê? Típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Primeiro falo de tipicidade, em segundo lugar eu falo de excludente de ilicitude. Então aqui eu vou demonstrar, eu vou falar por que existe uma excludente do crime. E é interessante que muitos ficam na dúvida, já eu boto de novo na tela a peça, muitos ficam na dúvida pensando assim, poxa professora, essa é uma pergunta muito comum que eu recebo. Eu vou falar que não é crime porque o fato é atípico, mas então, se for típico, eu vou falar que tem legítima defesa, eu não estou me contradizendo, isso é muito natural na peça você fazer isso. A isso nós chamamos princípio da eventualidade. Na eventualidade do juiz não reconhecer uma determinada tese sua, pode ser que ele reconheça a segunda, pode ser que ele reconheça a terceira. Logicamente que num primeiro momento você quer absolvição, seja por uma excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, mas se você não conseguir, você quer o que para o seu cliente? Você quer a melhor e a menor pena. Por isso que além de trazer as teses que vão afastar o crime, que vão eventualmente extinguir punibilidade, você vai trazer também aquelas que sejam ligadas à dosimetria da pena. Então, voltando para cá. Perceba que logo depois que eu trouxe os aspectos relacionados a excludentes de crime em si, eu comecei a trabalhar com o quê? Com a dosimetria da pena. Sempre separe em tópicos, torna a sua peça clara. Inclusive, vou te dizer, você pode já fazer as suas alegações finais antes de ir para a audiência. Ué, mas pode ser que eu apresente lá oralmente? Sim, mas você já tem ali os tópicos para você se situar. A participação do advogado numa audiência de instrução criminal exige naturalmente uma preparação muito grande, um estudo muito grande do processo. Quando você leva isso já escrito, você já treinou, você escreveu, você estudou, com certeza a sua oratória vai se tornar muito melhor. E se não for oralmente, se o juiz converter em memoriais, você já está com a sua peça adiantada para apresentar dentro do prazo. Perfeito? Continuando aqui. Então aqui eu fui para a aplicação da pena mínima e comecei pela primeira fase. Por quê? Porque a dosimetria da pena, ela é regida pelo chamado critério trifásico, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Então, primeiro vem o quê? Primeiro, aquelas circunstâncias que são chamadas de judiciais do artigo 59 do Código Penal. Em segundo, as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Eu digo que tem até um método mnemônico, né? 2 palavras, segunda fase. E na terceira fase, causa de aumento, causa de diminuição. Quando você vai trabalhar em memoriais a dosimetria da pena, você começa pelas circunstâncias judiciais
Em seguida, você vai para as circunstâncias agravantes e atenuantes. Em seguida, você vai para as causas de aumento e para as causas de diminuição. E assim eu fiz aqui no exemplo. Então, comecei pela alegação do artigo 59, fui para o afastamento de uma agravante que tinha sido imputada a ele. Então, foi imputada a agravante do artigo 61, 2F. Então, aqui, basicamente, eu aleguei que se já existia consideração de violência doméstica nesse crime, para caracterizar uma lesão corporal mais gravosa, eu não poderia trabalhar isso também como circunstância agravante, eu seria um bis in idem. Tem jurisprudência contrária? Tem, mas aqui se eu estou no papel da defesa, eu tenho que desenvolver as teses, que são teses que vão trazer uma segurança maior e uma possibilidade maior para uma eventual pena mais leve do meu cliente, se ele for condenado, porque primeiro a gente luta pela absolvição, logicamente, né? Então, prosseguindo aqui. Se não tem nada relacionado à terceira fase, causa de aumento, causa de diminuição, nada a ser alegado, então a gente vai para a questão relacionada ao regime. E aqui eu tentei um regime menos rigoroso. Então, aqui você pode trazer a doutrina que for cabível, a jurisprudência que for cabível. Sempre cabe você trazer de tribunal superior ou do tribunal da sua região, é importantíssimo. E fui para o cabimento da suspensão condicional da pena. Por que eu não tratei da substituição? Porque é caso de violência doméstica contra a mulher, esse exemplo que eu trouxe para você. Se não fosse e se coubesse o artigo 44, se presentes os requisitos, então antes de falar de suspensão da pena, eu falaria da substituição. Antes o artigo 44 do Código Penal, depois o 77. Até porque só cabe suspensão condicional da execução da pena, que é o conhecido sursi, se não for cabível substituição. Não é uma questão de escolha. Aqui eu quero substituir, aqui eu quero suspender. Não. Só cabe o sursi do artigo 77, se não couber a substituição do artigo 44 do nosso Código Penal. Então, falei aqui do cabimento da suspensão da pena e a gente finaliza com os pedidos. Lembre-se do seguinte, seja para sua peça de memoriais, seja em qualquer outra peça que você vai elaborar. Para cada tese que você alegou, existe um pedido correspondente a ela. Portanto, se você alegou excludente de tipicidade, por exemplo, e de ilicitude, você tem um pedido de absolvição com base no 386, sempre o 386. Por quê? Porque, embora nós tenhamos no processo penal a absolvição do 386 e a absolvição do 397, 397 é sumária, então eu nunca vou falar de 397 em peça de memoriais, é só em resposta à acusação. Por quê? Porque se é a sumária, é o julgamento antecipado da lide, que eu mencionei no processo penal, é lá no início. Aqui, e na apelação também, qualquer absolvição que eu peça é a absolvição do artigo 386 e, logicamente, eu tenho que indicar o inciso do artigo 386, pelo qual eu estou pedindo a absolvição. Tá? Então, aqui eu peço a absolvição. Num segundo momento, a aplicação da pena mínima, porque eu falei de pena, pedi a aplicação da pena mínima, eu trouxe um tópico para isso, então eu peço a aplicação. Eu pedi para afastar a agravante, né? Eu falei do afastamento da agravante, então eu peço o afastamento da agravante. E eu falei do regime inicial menos rigoroso, então eu peço a fixação do regime e eu teria que incluir ainda aqui no pedido a suspensão, né? Então, na eventualidade de Vossa Excelência entender o que se admite apenas por hipótese pela condenação do réu, que a pena eventualmente privativa de liberdade aplicada seja suspensa nos termos do artigo 77, porque dentro do meu mérito eu falei do artigo 77. E a gente faz o fechamento da peça, nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura e OAB. E pronto, fechamos a peça de memoriais. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Não deixa de se inscrever aqui no canal, aproveita, curte o vídeo. Todas as terças-feiras também eu tô por aqui com aulas ao vivo em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal. Então já ativa aí o lembrete para você poder ser notificado da nossa aula ao vivo e tem vídeos diários também, se você estiver aqui no canal você recebe essas notificações. Foi um prazer estar aqui com você e até o próximo.